Chegou o momento de nós analisarmos como é que é feita a nossa requisição de compras, né? Vou fechar a aplicação no lado do cliente. Vou fechar a aplicação no lado do servidor. Deixa eu fechar essas duas units aí. E agora eu vou abrir o formulário F requisição compra. Tá? A princípio é uma tela parecida com as de cadastro, né? Inserir, alterar, excluir, filtrar, exportar, imprimir e sair. Vamos observar como é que é essa tela aqui nos edits. Opa, aqui eu já tenho uma mestre detalhe, né? Tenho aqui o tipo de requisição, tenho o requisitante e aqui serão inseridos os itens. Observe o nome dessa grid, né? Grid requisição detalhe. Aqui serão inseridos os itens da minha requisição, tá? Vamos para o código. Tá, só observando aqui antes um detalhe. Essa grid aqui, ela está vinculada, cadê o data source? Aqui, ó, ao DS requisição compra. Se nós viermos aqui no data module, DS requisição compra está vinculado ao cliente dataset requisição compra, tá? Já a minha grid interna, ela vai estar vinculada ao DS requisição compra detalhe. Então, se nós formos lá no data module, DS requisição compra detalhe que está vinculado ao cliente dataset requisição compra detalhe. Perfeito. Vamos então analisar o código fonte da nossa janela de requisição de compra. Primeira coisa que a gente faz, como sempre, é definir os clientes das datasets e as grids, né? Então, primeiro, o grid principal, né? O cliente dataset principal, tá? Eu crio aqui, limpo os campos do CDS requisição compra, seto os devidos campos, ID, tipo requisição, ID do colaborador e o colaborador e a data da requisição. Vamos só fazer uma comparação aqui com os campos reais no banco de dados, né? Então, requisição compra, eu tenho os campos ID, tipo requisição, ID do colaborador, ID do tipo de requisição, ID do colaborador e data da requisição. Mas na minha grid, eu tenho dois campos a mais. Esse ID é referente a esse, o ID do tipo de requisição é referente a esse campo, o ID do colaborador é referente a esse campo e a data da requisição é referente a esse campo. E o tipo requisição e o colaborador? É onde eu vou dizer, ou vou apresentar para o meu usuário, a descrição do tipo de requisição e o nome do colaborador, né? Para isso, aqui no requisição compra VO, vou pressionar aqui, ó, Ctrl F12, requisição compra VO. Então, dentro do requisição compra VO, eu vou criar aqui, olha, dois campos transientes, tá? São campos que não são persistentes, não são armazenados no banco de dados. Então, vou ter o F tipo requisição e o F colaborador. Aí, ó, tipo requisição e colaborador. Tranquilo? Isso é o que vai aparecer na grid do lookup. Tá? E aqui, ó, se eu pressionar Ctrl Shift barra de espaço, né, você vai observar. Eu estou utilizando esse construtor do meio aqui, ó. Tá? Eu passo o caption, passo o nome, o caption. Se esse campo deve aparecer na janela de lookup, sim, ele deve aparecer. E se ele é transiente, né? Sim, ele é transiente, tá? Mesma coisa para o colaborador. Ele vai aparecer na janela de lookup e ele é transiente. Perfeito? Então tá aí. Definimos o nosso cliente dataset, definimos os títulos da grid. Passo para o meu segundo cliente dataset, que é o da grid secundária, onde estão os itens da requisição. Limpo a definição dos campos, defino lá os campos que vão aparecer nesse meu cliente dataset. Vamos comparar com a tabela real, né?
requisição de compra detalhe. ID tá aqui, ó. ID do produto, ID do produto. ID da requisição compra, ID da requisição compra. Quantidade, quantidade. Item cotado não vai aparecer aqui, tá? Agora observe que eu tenho aqui um nome e tenho um persiste. Esses dois campos, eles não aparecem aqui, tá? Será que o nome vai aparecer no meu VO? Vamos observar. Requisição, compra, detalhe, VO. Aqui, ó. Nome produto é aquele nome que eu criei lá, tá? Ó. Ele é um campo do tipo transiente. Eu informo aqui que ele vai aparecer na janela de lookup e que ele é transiente. Os outros aparecem na janela de lookup, ó, mas os outros não são transientes. Tranquilo? Isso é muito importante para o nosso ORM, né? Porque quando eu mando uma requisição compra detalhe, o nosso ORM ele verifica se esse campo ele é transiente. Se ele for, ele não inclui esse campo, né? No caso esse campo aqui, na consulta de inserção, de alteração, senão vai dar problema, né? Vai gerar uma exceção no banco informando que esse campo não existe, tá? Um detalhe importante é que o nome que eu estou criando aqui não necessariamente deve ser o mesmo nome que eu estou criando aqui, ó. Aqui nesse cliente dataset requisição compra detalhe, eu estou criando o nome do produto como nome apenas, tá? Lá no meu VO, eu estou dizendo que vai ser nome produto, tá? Isso aqui vai ser importante, né, para uma janela onde eu tenha o cadastro da requisição de compra detalhe, só que não existe essa janela de cadastro de requisição de compra detalhe, né? Vai ser importante para a janela de lookup, porque vai aparecer esse nome produto lá no combo box, tá? E esse nome também é o que é utilizado para o T2TORM fazer os devidos controles, lá, inserção, alteração e exclusão. Inserção, alteração e consulta, né? Muito bem. Voltando aqui. E o campo persiste. O campo persiste, se nós observarmos, ele não tem aqui, ó. Nós não colocamos ele no VO, tá? O campo nome, ele é importante estar no VO, porque eu vou utilizá-lo na janela de lookup. O campo persiste não tem nada a ver com a janela de lookup, ele é um controle que eu vou fazer aqui nessa janela, tá? Aqui nessa janela de requisição. Vão existir ocasiões em que o persist vai estar como sim, né? Quando eu iniciar uma requisição de compra e for inserindo itens, tá? Vamos dizer que eu insira 10 itens. Então esse campo persist ele tem que estar como sim para eu mandar esses 10 itens para o servidor. No entanto, se eu quiser alterar uma requisição, eu vou alterar uma requisição com 10 itens, mas eu alterei só o cabeçalho da requisição, só vai para o servidor o cabeçalho da requisição. Os itens eles não estão com persist não. Se nessa requisição de 10 itens eu alterar 2 itens, nessa ocasião o persist vai ficar como sim para esses 2 itens. O que é que sobe para o servidor? Sobe o cabeçalho e sobe 2 itens de detalhe, os outros 8 itens não sobem, tá? Por isso que esse campo persist é importante aqui para o meu controle. Tá, então depois que eu defino os campos, eu defino aqui o cabeçalho das colunas da grid, né, e informo que os campos 3, 4 e 5, que são esses três aqui, olha, eles não devem aparecer na minha grid. Perfeito? Muito bem. O que mais que nós temos aqui? Carregamos os campos. Lá no nosso combo box. Action inserir é igual aos demais cadastros. Action alterar. Nessa action alterar nós temos algo diferente. Olha, o que nós vamos ter de diferente aqui? A gente põe o panel edits para frente, põe a operação para 2, põe os dados do grid para os edits. Só que nesse momento, né, eu já carrego os itens. Como é que eu faço para carregar os itens? Olha, eu crio um filtro local que vai ser ID requisição compra igual ao ID do CDS requisição compra, tá? Esse é o filtro. Depois eu chamo o método consulta do requisição compra detalhe controller, ok? Passando aí como parâmetro o filtro, a página e se é uma consulta a partir do lookup ou não, tá? Então se eu abrir aqui esse ter requisição compra detalhe controle, eu vou pressionar aqui o Ctrl e clicar em cima aqui, olha.
Então eu tenho apenas o método consulta, né, que vai estar recebendo aí o filtro, a página e se é de lookup ou não, esse tipo de consulta. De acordo com esses dados que me foram passados, eu chamo o método get, atualizo a grid com o retorno, né, que vão ser os itens da minha requisição, tá? Muito bem. Esse atualiza grid, o que é que ele vai fazer? Se não for uma consulta, ele vai carregar os dados no CDS requisição compra detalhe, tá? Se for uma consulta, ele vai carregar os dados no CDS lookup. Perfeito? Muito bem. Retornando aqui na requisição de compra, eu tenho a action excluir. Funciona da mesma forma que as demais. Tenho a action salvar, né? A action salvar nós vamos ter aqui alguma coisinha diferente dos demais cadastros padrões, tá? Nessa action salvar eu guardo lá o meu bookmark. Eu tenho um objeto requisição compra e tenho um objeto requisição compra detalhe e tenho uma lista de compras, tá? Porque eu vou mandar para o servidor o cabeçalho, que é um registro, e os detalhes daquela requisição. Aí vai estar numa lista, tá? Como é que eu faço? Eu instancio a requisição de compra e vou setando os parâmetros. Olha. O tipo da requisição é o que vai estar nesse edit aqui. O ID do colaborador é o que vai estar nesse registro aqui. A data da requisição, que vai dar nesse edit. A data da requisição, eu ponho a data de hoje, tá? Daí eu populo a lista com os itens da requisição. Eu instancio o lista compra detalhe. Vou para o início do CDS requisição compra detalhe, que é o cliente dataset vinculado a essa grid aqui. Olha, vou varrer os dados que estão nessa grid aqui agora, tá? Perfeito. Daí eu pergunto, olha, o campo persiste, ele está como sim? Se ele tiver como sim, eu instancio um objeto requisição compra detalhe, seto os dados dele, ID produto, quantidade e ID requisição compra e ponho ele na lista, tá? Então aquele que eu expliquei anteriormente. Estou inserindo, tem 10 itens, minha lista vai ter 10 itens. Estou alterando, não alterei nenhum item, a minha lista vai estar vazia. O que vai subir é apenas esse objeto aqui do cabeçalho. Estou alterando, tenho 10 registros e alterei 2 registros, vai subir para o servidor o meu cabeçalho e vai subir 2 itens na minha lista, que são aqueles itens que tem o persist setado para cima, tá? Se a operação for 1, né, se eu estiver inserindo, eu chamo o método insere do tRequisição compra controller. Perceba que não é o tRequisição compra detalhe controller, tá? O detalhe controller ele serve apenas para carregar os itens de detalhe. Aqui eu chamo o requisição compra controller com o método insere. Se eu estiver alterando, eu seto o ID dessa requisição, guardo aqui o meu bookmark e chamo o método altera também do tRequisição compra controller, tá? Vamos analisar esse tRequisição compra controller agora. Segurei o Ctrl, pressionei aqui. Então nós temos, olha, o requisição compra detalhe controller, que nós já vimos, ele carrega apenas os itens da requisição, tem apenas o método consulta. E eu tenho o requisição compra controller, esse sim tem o insere, tem o altera, tem o consulta e tem o exclui. E ainda tem o atualiza grid, que é chamado a partir desses outros métodos aqui, tá? Perfeito, então o método insere, como é que a gente faz aqui? A gente altera o decimal separator para ponto, né? Porque se nós tivermos aí algum valor com decimal, o JSON ele não pode subir com vírgula, isso já foi explicado anteriormente, então a gente altera o decimal separator para ponto. A gente armazena o primeiro item aqui, tá? Quem é o primeiro item? O primeiro item é a requisição que foi passada aqui, ó, tá? A gente pode até colocar esse cara aqui para cima. Pronto, então eu pego essa requisição que foi passada, converto ela de objeto Delphi para objeto JSON e guardo em JItem. JItem é um JSON Value. Instancio o meu array de JSON e insiro esse JItem dentro do meu array. Então o primeiro elemento do meu array é a requisição de compra. Perfeito? Daí eu pego a minha lista de compra detalhe que foi passada como parâmetro aqui, olha, e vou varrer essa lista, tá?
eu converto cada item da lista de objeto requisição compra detalhe para JSON, guardo em JItem e depois ponho dentro do array JItens, ok? Então como é que vai ser esse meu array JItens? Meu array JItens, ele vai ser assim, olha. O primeiro elemento dele vai ser uma requisição, tá? O segundo elemento dele vai ser um detalhe requisição. O terceiro elemento, outro detalhe requisição. O quarto elemento, outro detalhe requisição. E por aí vai. Lá no servidor eu tenho que saber que o get 0 vai pegar a requisição, que são os detalhes. Depois eu vou ter que fazer um laço de 1 até o tamanho do array, né? Porque a partir do item número 1, que é o segundo item do meu array, já que eu começo do 0 a contagem, é onde estão os detalhes da minha requisição. Perfeito? Então é isso que vai subir para o servidor, né? Vai subir um array onde o primeiro item está o detalhe da requisição. Do segundo item em diante eu tenho os detalhes, tá? Primeiro item vai ter o cabeçalho, do segundo item em diante eu tenho os detalhes, que podem ter vários registros ou pode não ter nenhum, porque o usuário ele pode estar alterando a requisição, só o cabeçalho dela, ele pode não mexer nos itens. Nesse caso vai subir apenas o cabeçalho para o servidor, tá? Isso no método insere. Ok? Chamo lá o método put, passo o datastream como parâmetro, retorno aqui, vem no stream resposta. No método altera, do mesmo jeito, tá? Recebo lá o meu item, né? Converto esse item de recebo a minha requisição, converto a requisição de objeto Delphi para objeto JSON, guardo no array. Depois eu pego o filtro, vai ter uma diferença aqui, olha. Pego o filtro, adiciono o filtro, adiciono a página. Então aqui o meu elemento 0 vai ser o cabeçalho. O meu elemento 1 vai ser o filtro. O meu elemento 2 vai ser a página. E a partir do elemento 3 é que eu vou ter os detalhes da minha requisição, tá? O excluir passa o ID lá para cima, é apenas isso. E o método consulta passa um filtro e a página, né, igual aos métodos consultas que nós já vimos anteriormente, tá? O método atualiza grid, o que é que ele vai fazer? Ele faz a conversão ali de decimal novamente, apenas para não ter problema de conversão aqui, ó, quando for converter de JSON para objeto Delphi, tá? E ele carrega os dados no meu CDS requisição compra, ok? Então é assim que funciona, né, esses métodos do requisição compra controller, tá? O método insere, o método altera, o método exclui, é o método consulta. Depois da exclusão eu já faço uma consulta, tá? Aí na minha janela de filtros eu utilizo também a consulta, e aqui, ó, no filtro rápido eu também utilizo o método consulta. Perfeito? Vamos para frente. Cancelar, apenas para eu retornar para a grid. Action consultar. A action consultar é aquela action onde eu pressiono duas vezes, clico duas vezes com o mouse aqui na grid e ele me mostra os dados lá nos edits, tá? Nos edits e na grid interna. Então é isso que ele faz, ele põe uma operação como 3, ok? Coloca os dados lá na grid e carrega os dados dos detalhes na grid interna. Ele chama o método consulta do requisição compra detalhe controller, né? Mas nesse método aqui, quando a operação é igual a 3, o usuário ele pode até mexer ali, tá? Mas nada vai ser persistido, porque eu faço esse teste quando eu vou salvar aqui, ok? Se a operação for 1, eu faço alguma coisa, se for 2, eu faço alguma coisa, se for 3, eu não faço nada. Filtro rápido a gente já viu, filtrar também, primeiro, último. Aqui, tem coisa interessante aqui, ó. Quando o usuário ele pressionar F1 no Edit ID do requisitante, que edit é esse? Esse edit aqui, ó, tá? Pressionou F1, o que é que eu faço? Eu chamo a tela de lookup, passo para essa tela um objeto VO e um objeto de controller, mando dois campos para lá. De acordo com isso daqui, essa tela de lookup, ela vai fazer as minhas consultas e vai me retornar o ID e o nome. O
que eu vou colocar no ID, no edit ID requisitante e no edit nome requisitante, tá? Isso já foi explicado no módulo anterior, no módulo onde nós criamos a janela de lookup. A mesma coisa eu faço aqui no tipo de requisição, tá? Então eu vou fazer tanto no requisitante quanto no tipo de requisição. Eu vou chamar essa tela de lookup, vou passar para ela o objeto VO e o objeto de controller, né, já que essa tela ela é criada com RTTI. Ela é uma tela dinâmica, tá certo? É uma tela de consulta para todo o sistema. Ele vai me retornar também o ID e o nome, tá? Onde eu vou carregar aí no edit ID tipo requisição e no edit nome tipo de requisição. Observe que eu também faço esse controle aqui na grid. Olha. Então, quando o usuário estiver na grid requisição detalhe, que é essa grid aqui, e pressionar F1, o que é que eu faço? Eu mando para lá um objeto produto VO e produto controller. E eu quero que ele me retorne o ID e o nome do produto. Tá? Sendo que eu vou agora carregar esses dados aonde? Na minha grid. Tá certo? Então eu vou colocar lá o campo de retorno que é o ID no campo 0 da grid. É no CDS, no caso aqui. A grid está vinculada ao data source que está vinculado a esse CDS, né? O campo 2 eu vou carregar na coluna 1. E na coluna 5, quem é a coluna 5 que eu estou setando como um S estático aqui? Vamos recordar quem é? A coluna 5 da minha grid de detalhe é o campo persist. Tá? Então quando eu insiro os dados lá, eu seto o persist como S, né? Porque esse registro ele vai precisar ser persistido no banco de dados. Anterior, próximo, página anterior, página próxima, tudo isso a gente já viu nos cadastros. Grid para edits é só pegar as informações que estão no CDS e jogar nos edits. Limpar campos, para eu limpar meus campos, verifica a paginação, ordena a grid e aqui vem aqueles métodos de exportação. Pronto. Essa é a nossa tela de requisição. Tá? Esses são os nossos dois controles que estão sendo chamados dessa tela de requisição. E para isso nós estamos usando dois VOs. O requisição compra VO, que é o cabeçalho. O requisição compra detalhe VO, que são os detalhes da requisição. E nós usamos ainda a tela de lookup, né, que já foi explicada em módulos anteriores, tá? Que é para nós utilizarmos, fazemos uma busca, né? Fazemos uma busca aí dinâmica de acordo com os parâmetros que nós passamos para essa tela, tá? Na próxima aula nós vamos ver o que é necessário no lado do servidor para que funcione a requisição de compra e vamos testar a aplicação.